Aí, apareceu, mano. Conectar aqui, vamos ver. Tiago, Aí, velho. tudo bom? Wilson, tudo bom na escuta? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Perfeito, claro e Você perfeito. me vê também? Eu acho que talvez você pudesse descer um pouquinho. Beleza? Isso, perfeito. Agora tá lindo. Tá bom. Bom, gente, tudo bom? Boa tarde a todos e todas. É, mais uma live da Brutal. Estamos aqui com Wilson Alves Bezerra hoje. E eu não sou muito bom de apresentações. O Wilson que está aqui, ele já sabe disso. Eu não sou essas pessoas que ficam passando o currículo Lattes da pessoa com tudo que ela fez na vida. Agradeço. Mas só para dar uma referência para quem não conhece o Wilson, ele é um escritor fantástico. Com a editora Brutal, ele tem a obra publicada O Pau do Brasil, que a gente vai falar um pouco dela depois. É, talvez o Wilson possa me ajudar aí com o seu próprio currículo, mas Vertigens, um outro livro dele, Histórias Zoófilas de Outras Atrocidades, Malanga. Estou esquecendo alguma coisa, Wilson? Sim, esse aqui, Vapor Barato. Vapor Barato, justamente. Então, o Wilson é um escritor assim, de mão cheia e passa ali por diversos gêneros, né? Passando pela poesia, prosa, eu acho. O próprio Paulo do Brasil, ele tem essa dinâmica de ficar entre linguagens, então é um escritor que eu tenho uma maior admiração. Bem-vindo, Wilson. Obrigado, Tiago. Obrigado a quem está assistindo a gente aí. Vai ser um prazer conversar. Tá todo mundo sozinho em casa, né? Então é a chance da gente conversar um pouquinho. Sim. Antes de qualquer coisa, Wilson, como que você tá? Como que tá esse processo aí? Eu sei que, ademais, o Wilson é professor universitário, não fiscal, e está ali encarando a quarentena, né? À frente disso, inclusive. Como que tá a sua quarentena por aí, Wilson? Olha, eu acho que a minha quarentena está muito melhor do que a maioria dos brasileiros e brasileiras, né? Eu tenho um emprego fixo, eu tenho uma casa própria, eu tenho possibilidade de me alimentar várias vezes ao dia. Então, eu acho que a gente falar que está sozinho, que está triste, eu acho que é inadequado, né? Eu estou bem e lamento que muito mais gente do nosso país não possa estar bem como nós estamos, né? A gente se dá o luxo de continuar trabalhando, de continuar pensando, de continuar escrevendo, que eu acho que tem a sua importância. Mas é triste que a gente esteja num país em que as pessoas estão fazendo fila para receber R$ 600, que as pessoas não tenham comida. Eu acho que o Brasil está numa situação terrível. E, comparativamente, eu estou no melhor dos mundos, né? Se a gente fosse falar um pouco dessa conjuntura, era ladeira abaixo, né, na verdade, porque atualmente nós temos aí, eu falo sem menor problema, nós temos um verme no poder e que até as comparações que ele anda fazendo corroboram com a balbúrdia que ele criou nesse país para usar o próprio vocabulário dele, né? E o que já me traz a um assunto que eu fiquei pensando antes da live, Wilson, das nossas lives aqui especificamente, estava se discutindo bastante a questão política, né? E surgiu ali, eu não sei de quem exatamente, de um interlocutor, perguntando se a live era sobre política ou sobre poesia. Uhum. E daí houve a resposta dizendo que a resposta naquele momento dos interlocutores foi que poesia era política. E a pessoa falou, não, poesia não é política. Poesia, política é política. Eu queria saber, eu queria trocar uma ideia sobre isso com você para começar a nossa conversa. Né? Como que você acha que esses campos interagem ou não interagem? Olha, Tiago, a minha resposta visceral é que poesia é linguagem, é imagem, é som e movimento. E com isso,
a gente pode tocar todos os campos da existência humana. A gente pode tocar no amor, a gente pode tocar no ódio, na dor, na morte, na convivência social, na solidão e na política. Eu acho que uma das formas de aparecer no mundo, de se manifestar do mundo da poesia é a política. Então, eu, em algum momento, assim, mais recentemente, o meu primeiro livro, que é o Vertigens, que você falou, de 2015, ele era um livro também político, mas a política não estava no primeiro plano como passou a estar no livro que a gente fez junto, que é o Pau do Brasil. Eu acho que a gente pode entrar e sair da política, mas eu acho que num momento como esse que a gente vive, a gente não pode ignorar a dimensão política, porque é o que nos tem mobilizado e é aquilo que é responsável pela miséria em que nós estamos vivendo como país, né? Assim, a gente, até para quem está assistindo a gente, há um tempo atrás, o Wilson, estava eu, o Wilson, o Tarso e o André. Nós fizemos, o André Nogueira, o Tarso Melo, fizemos uma discussão na UFSCar sobre política e poesia, especificamente. E que talvez a gente possa trazer alguma coisa dessa conversa aqui também, que eu achei, não sei, é uma conversa bastante livre, Wilson. A gente pode ir conduzindo da maneira que a gente se sentir à vontade. Mas aqui, já entramos nessa seara, eu achei muito interessante esse debate que aconteceu, principalmente para falar da produção de poesia, não só da poesia, mas da literatura como um todo, no sentido desse engajamento político que principalmente começou a acontecer ali o pessoal fala a partir de 2016, mas eu tenho essa visão de que começou até um pouco antes, ali na Copa, né, que foi em 2014, já tinha um movimento ali de blog surgindo contra esse movimento, fazendo essa resistência, esse lugar político dentro da poesia. E que parece que depois ficou mais vertiginoso a partir de 2016. Você acha que você entra dentro desse fluxo, como vários outros autores, ou na verdade você foi sugado? Como que é essa relação aí que acontece? Já que você falou que é livre, eu vou te responder de outro jeito, Thiago. Essa mesa que o Thiago está contando, ela aconteceu na UFSCar, né, onde eu trabalho, onde o Thiago faz mestrado, em agosto de 2016. E a gente estava... Mentira, agosto de 2019, foi ano passado. E a gente estava discutindo... Foi naquele momento depois da eleição do Bolsonaro, e a gente falou, não faz sentido fazer poesia política, não faz. O André Nogueira estava conosco e o Tarso de Melo estava conosco, e o Tarso de Melo falou, não, o revolucionário agora é fazer poesia de amor. E aí, eu não sei se você sabe, Thiago, mas depois dessa mesa, eu escrevi um poema, eu quero lê-lo agora. Ele está num livro chamado Ato Poético, que é uma antologia organizada pela Márcia Tiburi e pelo Luiz Maffei, da Oficina Raquel. E aí eu contribuí com esse texto, peço licença para lê-lo. O nome é de Nota de Esquecimento. Um editor me pede um poema antifascista. Outro editor me pede para tomar cuidado e manter a vida. Tarso de Melo me diz que revolucionário é escrever poemas de amor. Cuspo para o alto e digo, vou tomar minhas drogas lícitas e vou escrever um poema beat. Pergunto a Coltrane a distância entre esse domingo caipira e a democracia. Ele ganha uma canção repetida, que nada fala, mas improvisa. Um livro de Verne me grita, são muitas voltas, bem mais que 80 dias. A lua bem feita duplica-se e as luas que giram multiplicam-se, se afastando em direção a mim, que sou tomado de primitiva vertigem. Se eu fosse preto como ninja, se no gueto eu não tivesse sido bonzinho, hoje me olhavam de um jeito menos ambivalente e já estaria mesmo tudo perdido. A noite número 1 me atravessa com seu rastro de luz e de mesura, mas no dia seguinte, um banho de chuva com gosto de cinza e de índios. Pergunto-me, se Federico Garcia Lorca tomava cuidado quando foi metralhado, se valeu de algo ter dado entrevista criticando um poeta que se posicionava como Miguel Hernández, se isso aliviou sua conta,
quando foi cravado e crivado, em 1936, como um preto carioca de 2019? Será que Franco saltava e gritava como num gol quando meteram bala no autor do Poeta em Nova York? Certo, Tarso. Escrevo poemas de amor. E me pergunto num verso se quando Getúlio mandou Olga Benário para nascer ao contrário num campo de Bernburg, se ele sabia da tecnologia para matar mulheres sem nem mesmo retirá-las do carro. Será, meu amigo, que se juntarmos os seus 200 poemas com os meus, os rastros dos seus poemas de amor, a gente freia a escalada disso? Desde que o André Nogueira disse que o presidente o queria morto, eu fico pensando, besta, absorto, que talvez não precise mais escrever nenhuma linha. Mas como é que eu vou deixar o André morrer sozinho, logo ele que é tão bom de escracho e que fala tão baixinho? O que eu vou fazer quando meterem bala no André, se eu não estiver ao lado dele na mesa dizendo, não fala assim tão baixo, eles vão pensar que você é fraco. Os poetas não morrem pelo verso, mas pela capa, pela alma, nunca pelo medo. Os poetas têm segredos, mas não sabem guardá-los. A vida é um jeito de contá-los. Entre os tiros, Pagu apanha como um saco de pancadas. Os seus olhos vão ficando inchados, inchados. Quem pensou na Pagu antes de dormir na noite passada? O que foi que aqueles olhos viram? Não sei. Desci do palanque. Um instante. Será que você também ouve isso? Ou será que sou apenas eu? Puta que te pariu. Eu suponho que nós não tenhamos aí crianças, mas puta que te pariu. Que poema belíssimo. E que massa que você escreveu depois da mesa, na verdade, né? Essa mesa, aliás, mexeu muito comigo também. Ela me deu uma reviravolta assim, no cérebro, por assim dizer. Porque o Tarso, inclusive, que você citou, e o André, mas o Tarso ele trouxe uma imagem muito legal sobre essa questão do político e da poesia, dizendo que talvez a gente possa falar um pouco, já entrando no pau do Brasil também, de como que a gente entrou ele usou a metáfora dele foi o seguinte, que a gente entrou no campo de futebol, né, com um time que estava dando canelada e resolveu dar canelada também. E a partir do momento que o time entra ali e entra no jogo da canelada, já perdeu. E parece que nós, que somos ali contrários ao que esse governo, contrário a essa ideologia que está posta, a gente meio que entrou na linguagem deles, né? Ou talvez, como você mesmo disse, eles tenham cooptado a escatologia, que sempre foi também uma linguagem da esquerda, né? E foi uma coisa que mexeu muito comigo. Senti naquela mesa muita angústia de algumas pessoas dizendo, inclusive, poxa, eu não consigo ser feliz mais. Porque é um peso ser feliz atualmente, né? Tanta merda acontecendo, tanta coisa difícil acontecendo, e é um peso muito grande ser feliz. Eu não posso escrever poemas de amor. E, poxa, belíssimo poema. Belíssimo mesmo. Eu não sei, talvez a gente pudesse, aproveitando esse gancho, falar um pouco dessa construção sua do pau do Brasil, esse processo que nós atravessamos o deserto conjuntamente, né, Luiz? Tiago, eu não tenho resposta para nenhuma das coisas que você disse. Nenhuma. Eu não tenho nenhuma condição de analisar a conjuntura. Eu não sei de nada. Eu tenho uma resposta possível para o que você disse, que é uma resposta do Nelson Rodrigues, né? Que numa vida como essa, ser feliz seria obsceno. Mas eu não tenho nada contra a obscenidade. Eu quero falar do pau do Brasil, então. O pau do Brasil, eu não sei o que ele é isso aqui. Ele é essa série de livros que eu fiz junto com o Tiago, desde o comecinho da Urutau. A gente tinha um romance. Bom, a gente tem um romance, né, Tiago? Mas eu tinha um romance para lançar, se chamava Manuscrito Encontrado num Armário, que era um romance antigo, de 2006, estou falando de 2016, a gente ia lançar esse livro. Mas quando a gente entrou nesse vórtice que levou ao impeachment da Dilma Rousseff, eu quis fazer outra poesia. Eu não quis lançar mais aquele romance. Eu queria lançar esse romance até hoje, mas os livros vão se sucedendo e aí eu nunca lancei esse romance. Aí a gente fez esse livro aqui,
que foi um livro que eu escrevi em uma semana e que era um livro que queria intervir na conjuntura. Ele é um livro com colagens, no esquema que o Oswald de Andrade fazia. A nossa capa do Vladimir Vaz é uma homenagem à capa que a Tarsila fez, do livro Pau Brasil, do Oswald de 25. E era um livro que tinha colagens dos discursos que estavam circulando, do Lula, do Temer, de outros, e poemas meus que tinham o mesmo estilo surrealista que tinha os poemas das Vertigens, mas que tratavam diretamente do Brasil. E aí foram se sucedendo as edições, teve outra bem parecida, mas que tinha uns textos a mais depois. Depois a gente chegou nessa segunda, no comecinho de 2000, fim de 17, começo de 17, e depois essa, perto da eleição, e agora no começo de 2020 virou essa aqui, que a gente lançou lá na Casa das Rosas, no último dia que eu tive lá em São Paulo, em que podíamos nos abraçar, porque, enfim... Foi o único lançamento da Urutau que aconteceu esse ano também. Foi o único, né? Foi o primeiro e o último presencial, porque você falou que era o primeiro aquele dia, hoje você está dizendo que foi o último. E aí, esse livro, Vou tentar falar de outro jeito desse livro, para você, Tiago, e para quem está vendo a gente agora. Esse livro foi a chance de eu falar de política, de eu falar das dores que a gente tinha cotidianamente. Então, no dia que morreu a Marielle, assassinada, tinha um poema. No dia que sequestraram o Lula, tinha um poema. No dia... Cada dia que acontecia alguma coisa, tinha um poema. E eu passei esses 3, 4 anos cativo desse livro. Até que a gente sofreu, eu, o Tiago e a Beatriz, que é a revisora, a gente sofreu porque a expectativa minha, do Tiago, de muita gente, era que esse livro pudesse significar uma trajetória dessa travessia, quando a gente entrou nesse momento de exceção, até a gente sair numa coisa melhor lá do outro lado. Isso não aconteceu, evidentemente, né? Então, foi um luto para nós terminar esse livro. Enrolamos quase um ano para lançar essa edição que saiu agora em 2020. Vou ler uma coisa do livro. Se chama Os Caranguejos do Luto Absoluto. Um orangotango de tanga pousou na banana do poeta. Um poeta pelado pousou na tampa do ralo. O zoológico estrelado viu 7 bichos nascendo no dia de finados. E o país em peso votou no que disse que matava, que prendia, que estuprava. Caranguejos astrais entre estrelas marítimas, miçangas anônimas orbitam a voz excelente de Dalva. Estêncil bêbado declama poemas nos dedos de... E o país em peso votou no que disse que matava, que prendia, que estuprava. Fera, as garras da fera nos teclados do Hammond emitem versículos sacros. E o país em peso votou no que disse que matava, que prendia, que estuprava. Madeiras viúvas refluem em gotas de pinho, laranjas cortadas eclipsam rodelas de olhares no bosque das almas. Sentinelas sensitivos homenageiam os bois zebus com as vacas. E o país em peso votou no que disse que matava, que prendia, que estuprava. Eu sou um pouco suspeito para falar, né, Wilson? Eu acompanho o seu livro e eu acho ele... Isso não é uma puxação de saco nem nada, mas eu acho ele muito essencial. E eu até comento isso desde o nosso primeiro Pau do Brasil ali em 2016, que é essa versão que o Wilson mostrou, que é a verdinha, que a priori eu falava assim, é um texto político, um recorte, etc e tal. Hoje eu vejo seu texto de uma forma muito diferente, é uma opinião pessoal, claro, mas eu vejo ele como
uma obra que significa uma época um pouco, né? Como algumas obras desse momento vão significar no futuro. E eu achei interessante que você falou dessa angústia da última edição, o Paulo Brasil, porque ela é perceptível, mas não é só perceptível dentro das nossas conversas. Eu estava relendo a primeira edição, a segunda tiragem da primeira edição, que saiu ali um texto que você acha que era um prefácio, do qual você termina ali dizendo mais Brasil, pau Brasil, mãos debaixo da mesa, e que tem uma coisa meio que vamos lá, né? Vamos passar por isso, vamos celebrar o que é nosso, etc. e tal. E com a diferença, talvez até vale a pena você fazer, não sei se é essa leitura, mas para fazer essa comparação, com o texto que você escreveu para esse último aqui, né? Que é meio que tipo, ele é mais sombrio mesmo, né? Tipo, fechamos uma era e parece que a coisa não foi tão celebrada como a gente esperava que fosse ali na primeira edição, né? Que legal a sua lembrança, Tiago. Esse texto que você fala, que o nome dele é Caminhos para Chegar ao Pau do Brasil. Eu escrevi esse texto depois que eu já tinha te mandado os poemas. E aí eu li esse texto quando a gente fez o lançamento com a Diana Junques, amiga, poeta e professora aqui na UFSCar também. Naquela noite, em junho de 16, eu li esse texto e o livro parecia um pouco pesado. E aí eu queria que tivesse alguma leveza nessa... Enfim, no lançamento desse livrinho, que naquele momento era um livrinho, era uma obra de intervenção que não ia continuar tanto tempo. Então, vou ler o texto. Toda poesia se faz em tempos de crise. O que não se define de antemão é se a crise é do sujeito ou da sociedade. No nosso Brasil de hoje, a crise da sociedade e afeta cada cidadão, cada mulher da vida, cada puto, cada viado, cada transexual, cada poeta, cada sem-teto, cada estudante, cada sonhador e cada engenheira. Os demais terão enxaqueca, sem entender. Os demais terão formigamentos no cu, terão cãibras, terão sintomas, sem entender. A poesia existe porque é necessária a elaboração, porque é necessário deter os diálogos, as reflexões. A poesia existe para enlouquecer a língua, para dar prejuízos às editoras, para corar as mulheres de bem e fazê-las desejosas. A poesia existe para um girassol desabrochar na lapela de Oscar Wilde e ninguém entender. Para deixar o Michel nu sem o seu Viagra. O Estado tem o poder de adoecer psiquicamente o sujeito quando criminaliza, limita ou retira aquilo que lhe é essencial, seu modo de vida, sua forma de se relacionar com o outro, de amar, os seus canais de expressão. Falar hoje no Brasil em um golpe blando, como tem sido traduzido ao português pelo significante e pela ideologia, golpe branco, e pelo significado, golpe brando, tem se justificado pelo fato de não haver o exército, mas há armas, há limitações de direitos, há uma preocupação central com a economia em detrimento de todo o resto. E o resto somos nós, as pessoas. O dado macroeconômico é mais importante que o direito de cada cidadão de cantar uma música na avenida, de tomar cachaça, de falar mal do governo, de se organizar num sindicato, de fazer um protesto na Avenida Paulista ou na rodovia Washington Luiz, de pichar o outdoor do Michel Temer por parecer-lhe retrógrado, por recusar a ordem e progresso, por recusar as celebrações e honrarias ao homem que inventou o Mobral para fazer frente à pedagogia do oprimido, o ministro Passarinho. Nós somos as pessoas. O Estado é uma abstração. Nós suamos, gozamos, gememos, gritamos, desaprendemos, desensinamos, corremos, confundimos, dormimos, trabalhamos, produzimos. Nós é que somos o Estado. Se o Estado é outra coisa que não nós, se o sindicato é outra coisa que não o desejo coletivo, houve um golpe. Uma vontade coletiva tombou, a libido de muitos foi tolhida. Alguém que cresceu sobre a chibata tomou o poder por entender que governar era um estupro coletivo. E nenhuma de nós quer ser estuprada. A cana para a cachaça mais que para o etanol. A maconha e também a soja. Mais Mujica, menos Michel, mais M, menos Marcela. Vamos trançar nossas pernas ou vamos continuar exportando o nosso pau, Brasil? Vamos gozar com o que somos,
pau, Brasil, mão, Brasil, vem, Brasil, brasa na carne da grelha, mais frutas, mais peixes, mais bocas nas mesas, mãos debaixo das mesas, mexe, Brasil, mais alegria, mais línguas, mais Brasil. A gente era otimista e não sabia. A gente vivia um momento duro. Mas esse texto parece muito menos duro do que naquele momento, né? A gente... Era uma conclamação para a gente celebrar, porque aquele momento ia passar. O desejo era que aquele momento passasse. Agora a gente vive um momento mais duro, né? Isso em 2016, né? Você falou em julho de 2016, né? Junho de 16. 2016. De fato, assim, pensando em todas as edições, isso que eu acho que era bacana de talvez falar um pouco também, falar dessa trajetória das edições, né? Porque você falou, aconteceu essas edições, a primeira edição, a segunda, a terceira edição, teve uma edição, 2 edições portuguesas, se eu não me engano, não é isso? E uma quinta, até chegamos numa última edição que é a 5ª edição brasileira, né? Que é essa que nós temos em mãos agora. E eu sei que, pelas suas falas e etc e tal, você trabalhou com alguns recortes de jornais, como você já mencionou, e daí se eu estiver equivocado você me corrige, mas eu sinto que no último livro, não só na última edição, mas começaram a acontecer textos com mais frequências que não eram recortes, né? Eram ali... tinha uma outra estrutura, né? Embora eu acho que a primeira parte do livro inteiro ela tinha bastante essa coisa de recortar o jornal e trazer para e ele significar dentro do livro, né? E eu, se possível, queria, se você se sentir à vontade, para falar um pouco dessa trajetória de escrita, na verdade, da construção dessas etapas, né? Eu vou fazer uma coisa. Tem um moço, poeta, muito bom, do Rio de Janeiro, chamado Roy David Frankel. Ele tem um tremendo nome de gringo, mas é carioca. Ele escreveu uma tese sobre a poesia política no Brasil de 2016 a 2018. E aí ele dedicou um capítulo para as minhas coisas, para os meus livros, e também para o Pau do Brasil. E ele falou uma coisa muito interessante lá, que eu fiquei pensando, né? Ele falou que o livro, isso que você apontou de uma certa forma, que o livro começa com muito mais humor, com muito mais ironia, e que isso vai dando, ao longo das edições, lugar à indignação, a uma coisa... A ironia vai desaparecendo. E aí ele faz menção a isso, eu achei bom, assim, eu estou me apropriando da leitura dele porque eu acho boa. Essa edição aqui, que tem a capa mais soturna, né? Isso aqui foi a edição depois da morte da Marielle, depois da prisão do Lula. É o luto, né? Estruturalmente, e que foram essas 2 edições que a gente tem o preto, né, predominando, e aí chega nessa última vermelho. Isso tudo é culpa do Vlad, eu não tenho nada com isso, ele que escolheu. O Vlad é o editor e o capista de quase tudo, né, da Orotal. Então, estruturalmente, o livro sempre seguiu a mesma ordem. São 6 poemas autorais e 6 colagens. Então, a estrutura mais ou menos foi seguindo, mas eu acho que o tom dos textos foi mudando. E os últimos poemas são agora, de 2019. Tem menos... São, acho que abril, maio de 19, já com essa perspectiva lúgubre de ter um governo de exceção eleito pelo voto, né? Pelo voto direto, com todas as manipulações que possa ter havido, mas pelo voto direto. Aí a gente fala, caramba, né? Onde é que a gente se meteu? É uma trajetória ladeira abaixo, né, por assim dizer. E eu acho que
estou pensando que talvez um assunto bacana para a gente tratar e emendando no Pau do Brasil. Daí eu vou comentar uma anedota de edição aqui, que você já comentou. Na última edição do Pau do Brasil, que é essa daqui, a quinta, né? Que finaliza, que tinha aquela coisa também, será que finaliza, será que não finaliza, será que é a última? E você sempre é questionado também nas mesas que você participa, é a última mesmo, né? E havia um tom assim muito difícil de terminar, porque foi muito angustiante mesmo. E eu confesso como editor que acompanhou esse processo todo e sentiu muita angústia de terminar isso, por tudo que foi comentado até agora. Mas nesses diálogos de edição, achei uma coisa muito bela que você disse na ocasião, e que tinha a ver com o seu novo projeto das cartoneiras, que talvez você pudesse falar um pouco para a gente. Que você falou que você estava buscando, e isso é muito belo. Você falou que você encerrava esse projeto e ia ser publicado pelas cartoneiras, que na verdade é um grupo, que você talvez possa falar melhor, mas de pessoas fora do Brasil, estrangeiros, né? E que talvez você começasse, depois de todo esse processo pesado, a buscar exílio na palavra, né? Para sair desse lugar, etc. e tal. Então, talvez a gente pudesse comentar um pouco disso, até talvez fazer uma leitura também, se você tiver à mão aí, né? Desse livro, mostrar um pouco, falar das cartoneiras, que é um trabalho belíssimo. Queria falar uma coisa primeiro. Quando o Pau do Brasil foi se sucedendo com todas as edições, todo mundo perguntava: esse livro vai ficar infinito, esse livro não vai acabar nunca. Acontece que esse livro é ficando pesado para a gente, né? Para mim, como autor, pro Tiago, e porque eu entendi num certo momento, isso é uma justificativa que eu dei, né, que eu quero falar aqui de novo. O Pau do Brasil começou como um livro muito irônico, né? E aí tinha muita ironia para o Michel Temer, porque o Michel Temer é uma figura toda engessada, com aquela linguagem de pronomes do século XIX. Então, ele é o melhor cara para a gente ironizar. E esse projeto estava baseado na ironia, sempre, né? Não foi por acaso que eu fui lá procurar ajuda do Oswald, do Pau Brasil do Oswald. Mas aí a coisa foi ficando feia, pesada, com muitas mortes no Brasil, muitas prisões. E depois da eleição do atual presidente, que ele já encarna o escracho. Então, isso que você falou no comecinho que eu não respondi, dessa apropriação de linguagem de um lado pelo outro, eu, poeta, assumi o escracho para falar do governo que a gente tinha antes, e agora foi eleito a própria encarnação do escracho, da bestialidade. Então, precisava ir para outro lado, precisava assumir outras linguagens. E aí, é por isso que eu tenho clareza que o Pau do Brasil acabou mesmo, porque ele fala desse período histórico. E aí eu fiz outros projetos. Esse que você falou, que é o Malanga e Malanga, aqui eu tenho uma das edições. Ele é uma edição cartoneira. Cartão em espanhol é papelão, é um livro com uma capa de papelão. As capas não se repetem. E assim, foi um grupo de 15 cartoneiras de 9 países diferentes. Tem Brasil, tem França, Espanha, México, Peru, Bolívia, Ilhas Canárias. Estou me esquecendo que é muita gente. E era um livro com os poemas, ele tem 30 poeminhas, que eu estou escrevendo aí desde 2010, que eles misturam línguas. Eles misturam várias línguas e inventam um português que não existe. É um jeito de reconstruir uma linguagem, de fugir da língua portuguesa, de fugir do Brasil. É um jeito de fazer poesia de outro jeito, né? O Pau do Brasil é um projeto que eu tenho muito orgulho, mas ele é muito doloroso, né? Ele é muito dolorido. Então, eu quis fazer esse projeto. Eu vou tentar ler alguma coisa dele, eu não sei o que ler deste livro, mas vamos lá.
Tem esse poema que é difícil, que é numa língua que não existe. Eu não vou ler de línguas misturadas, vou ler de uma língua que eu chamo de desesperanto. Hay silencio en el habla de los bocas rotas. O pior do amor passou. Hay ausência en el país de los anchos. La impossibilitude, impossibilitarde, a impossível imensa, rezo de la impossível crença, a impossibilidade, a vontade, a impossível massa, o impossível câncer, o impossível vento, o impossível passo, a pneumo embocadura da boca larga e larga, la júvia na impossível trança da cabelaria, a possível cavalgadura, a impossível vaga carga de ardos, fardos, faina, a impossível rápida, a impávida, ávida, avolito catifuga, a impossibilitura, a impossível métrica, a impossível grande, a impossível glande, a impossível farte, a carta do impossível medo, el secreto de la impossível alma, a reitero tivo tarde, a carne impossível morta, a ordem dos impossível padres no receptivo voo das agrocolivespas, nésperas, sucolifrutícias, sorvolicúbicas, as impossibilitúrgitas tetolipeitífudas, as menstras impossibili múltiplas, avicolivúlvicas, apetibili múltiplas, fagolicêndias, impossibili chúpidas, châmulas vulvítreas. Y sigue el silencio de los anchos en la boca podrida, de los boquirrotos, en la niebla de uma tarde morta. É isso. Cara, a gente nunca comentou sobre esse livro especificamente, nós dois, mas eu adoro esse livro, cara. Eu acho ele fantástico mesmo. Eu tenho um, até depois eu posso tentar procurar para mostrar essas diferenças de capas, inclusive. Eu acho ele fantástico mesmo. Eu acho ele fantástico porque, além do trabalho das cartoneiras, que quem não conhece vale a pena conhecer, é muito, em comparação ao Pau do Brasil, é uma outra linguagem. É muito interessante como você se reinventa mesmo, né? Ali. Há um corte abrupto. Eu sinto um corte abrupto do que era o Paulo Brasil para esse próximo trabalho. Isso é de uma beleza incrível mesmo. Eu acho que ele vai sair novamente, esse livro, né? Ele vai sair para uma outra editora. Vai sair pela Iluminuras. Vai sair pela Iluminuras. As pessoas conseguem adquirir esse livro ainda? Não conseguem? Então, esse livro ele é uma coisa divertida porque não tem direitos autorais. Então, me mandem aí um e-mail, eu mando o PDF. Agora ele vai sair por uma edição de uma editora comercial, mas ele está circulando por aí. Malang Malanga, Talifeuser. E o que é bacana é que cada um faz a edição que quer. Eu vou pegar os que eu tenho ali, me dá um minutinho aqui, só um segundo. Eu vou pegar aqui na estante as outras edições. Caramba, será que eu não vou achar? Fugi da minha própria live. Tranquilo. Então, a gente vai te esperar. Só achei uma. Quando você voltar, a luz vai estar acesa. Quando eu voltar, o quê? A luz vai estar acesa ainda. Ó, tem essa aqui da cartoneira de Camboriú. Essa aqui é de Pernambuco. Eu achei que eu estava ali na estante, mas eu não achei. Então, eu não vou tomar o tempo de quem está assistindo a gente. É um livro que eu gosto muito. Costurado, né? Depende. Cada editora faz de um jeito. Tem uns que cortam papel com faca, tem uns que costuram. Esse aqui é costurada. Aí tem muitas técnicas. Essa aqui é datilografia, tem uma coisa em relevo. Cada um. Lá em Espanha eles fizeram um negócio super legal, que foi fazer uma oficina no centro cultural comunitário para as pessoas fazerem os livros. Então era a comunidade que montava os livros. Eu acho isso muito legal. Mas eu também acho, é uma coisa fantástica. Eu acho que não tem disponível mais, mas quem quiser, agora que nós estamos de quarentena, quem quiser me escreve e eu mando um PDF. Aí você faz a sua própria edição em casa. Legal. E você está com algum outro projeto em andamento, Wilson? De texto, está escrevendo?
É que eu sei que você tá mais, como a gente diz aqui no interior, você tá mais enrolado que fumo de corda ultimamente, né? Você tá, Vou, você vou tá, contar o que eu estou mas, fazendo. conta um Eu, pouco. eu fiz um livro que não é um livro, que é um disco. Eu escrevi 7 poemas e gravei. E gravei e coloquei no streaming. Isso não existe em papel, que se chama Catecismo Moreninho. Então, isso eu quero que vire um livro. A gente até pode conversar depois, eu ia gostar, se saísse pela Urutau. Além disso, eu acabei de escrever um segundo romance, que se chama A Máquina de Moer os Dias, que é um romance epistolar, um romance de cartas de ficção científica. E eu escrevi, o que mais que eu escrevi? Não, isso são as coisas que eu já escrevi. E aí o Vlad acabou de perguntar aqui, né? Eu, eu Né? acabei de traduzir esta pessoa maravilhosa que é Alfonsina Storni. Ela é uma poeta da virada do século XIX para o século XX. Tem uma edição em espanhol pela Urutau, mas ela não foi traduzida em livro no Brasil. Então esse vai ser o primeiro livro. Eu ganhei uma bolsa da Casa dos Tradutores Loren, da Suíça, para fazer essa tradução. Fiz em fevereiro, então isso está pronto. E a outra coisa que eu estou fazendo é uma biografia do Horácio Quiroga, que é este rapaz simpático aqui, que eu traduzo também ele, e aí agora vai ter a biografia. Então é isso que eu tenho. Eu estou aproveitando esse momento de isolamento, além de fazer tudo o que tem para fazer lá da universidade, para ir levando esses projetos adiante. E também acabei de entregar uma tradução do Sergio Bicio, que é um escritor argentino muito, muito bom. Legal. Que a gente tem só um livrinho dele no Brasil, que é o Raiva, que saiu pela Globo, não, pela Record há uns anos atrás, e agora vai sair esse também pela Iluminuras. Era isso. Vão sair ainda, então, vão saindo, não estão disponíveis. Né? Não, tudo isso que eu falei está saindo. Desculpa, está saindo da minha casa para as editoras. Mas lançado disso não tem nada. A única coisa que tem disponível online é o Catecismo Moreninho. Posso ler uma coisa dele? Claro, por favor. Os poemas são meio grandes. Essa é uma ideia do livro, ter poemas grandes com refrões que se repetem, e já falando desse nosso governo atual. Tudo está normal na terra quadrada. O sol dá volta na quadra de madrugada para nascer de novo no mesmo lugar. Destruindo os alqueires de mata, ninguém sente falta, e sobra chão para plantar boi, e sobra água para criar soja, terreno para fazer loja, índio bom para mão de obra, índio treinado gosta de soja, de loja e de boi. Com o ano que já foi, os planos ficam claros, mais diárias para os soldados, cabos, generais e marechais. Para os demais, os privilégios da cavalgadura. Cinema, universidade e arte sob censura. Jornal só opina de maneira pura, sem viés. E para caminhar no convés, quem não for bovino. E é por isso que eu digo, sempre ao me deitar, tudo está normal na terra quadrada. O sol dá volta na quadra de madrugada para nascer de novo no mesmo lugar. Agora responda, olhos abertos, mas responda à sombra, os argumentos certos, para não te confundirem com comunista. Quantas vezes por dia faz cocô um patriota? Quantas vezes limpa da bota a bosta o bom militar? Basta a bosta limpar ou tem que a bosta comer? Precisa o recruta lamber a bosta e balir ou bastará comer e mugir? Quanta bosta suporta o milico por seu soldo? Qual grau de esforço para dizer mito, mito? Sente-se o reco mais parecido com ustra, marighella ou perla? Bata a continência e diga,
Tudo está normal na Terra quadrada. O sol dá volta na quadra de madrugada para nascer de novo no mesmo lugar. Ora, na escola a gente não se confunde, sempre fala de qualquer assunto, e a gente já aprendeu até sobre o que tem debaixo do umbigo. Fazer amor pelo aparelho excretor está proibido. Me falou o tio do meu amigo tomando cerveja na sauna. Isso deu um alívio na alma, pois facilitou o nosso convívio com gays. Pede a tia para que a gente repita. Acredito na ministra que veste de calcinha toda menininha e assim acaba com o estupro. Acredito no pastor que depois do louvor leva os garotinhos para conhecer a sacristia, para ver como é divino o amor entre os anjos. A família baseada na fé, na Santa Sé e na cumplicidade. A família de verdade vai à igreja para que Deus a proteja na hora de repetir. Tudo está normal na Terra quadrada, sim. O sol dá volta na quadra de madrugada, como falou meu pastor, e com louvor há de nascer de novo no mesmo lugar, se Deus quiser. Uma igreja em cada cinema de rua basta, porque no culto tem cultura, aventura e balada. No culto tem verdade, tem doutrina. Só não tem piscina, vagina, rola, boca e beijo de língua. Mas lá se aprende que homem vai por cima. E antes tem que perguntar, irmã, posso penetrar? Só não aprendemos a lição da caixa forte ao final do culto, do miliciano com o gás e com o Uber, mas sempre votamos em quem pede o pastor. Está abençoado, profetizado, e já posso dizer com louvor, tudo está normal na Terra quadrada, sim, o sol dá volta na quadra de madrugada, como falou o Senhor, e com louvor há de nascer de novo no mesmo lugar, se Deus quiser. Morrerão os fracos, os ratos, os que não têm o Deus, por isso não precisa de DPVAT, de radar nas estradas, não precisa de pontos, de faixas, de cintos de segurança, nem de cadeirinha. A seguradora cuida das vidas, eu cuido da minha, e de todos nós cuida o Senhor. Quem se preocupa, o corpo padece. Confio no meu ABS, na prece, na minha pistola, na minha lábia, tudo se resolve. A justiça divina não falha, e um carinho na crina que o pastor já nos deu. Louvai, ó cavalgaduras. Tudo está normal na Terra quadrada. O sol dá volta na quebrada de madrugada. Passa na boca de fumo sem rumo, para nascer de novo no mesmo lugar, se a polícia deixar. Eu deixei o vício e digo, amém, Jesus, Jerusalém Buscapé, vá de reto, Sacomã, Yansan e os outros diabos retinto, Arribobê Babalaô, sai da caveira do metrô, de novo o reinado do Senhor, fala línguas, babalasqueria, oliveiras, azeitundras, camilombas, aqui é ponto de luz milicão, aqui é o ponto de Zabimba Bembabão, tá amarrado? Sai, diabo, te esconjuro, Texas, Miami, Acapulco é meu paraíso, amém? Eu sou o homem de bem, minha esposa desce ao chão, está tudo anormal na Terra cavalgada, presidente se fura de faca para ganhar eleição, o sol dá volta na quebrada de madrugada, passa na boca de fumo sem rumo, quando acorda não entende nada e pergunta, que passou? Louvai ao caralho, puta buraco que a gente caiu, essa porra circula milanos, cavalgados por milicianos, esperamos a chilena hora da revolta, quando não terá volta, e a terra deixará de ser chata, e vão rodar os pés de breque, se segura moleque, nossa chama vai queimar. Que massa. Eu acho que já deve ter te dito algumas vezes, mas a sua leitura, Wilson, é fantástica, cara. Ela é muito gostosa. Obrigado. E acho que é até bom falar sobre isso, porque, salvo engano, você tem no YouTube alguns poemas, né? Ali que você falando. Acho que do Paulo Brasil. Eu gosto de ler o que eu escrevo. Porque é uma parte do processo. Quando eu estou escrevendo, eu me gravo, eu me escuto, para ver se aquilo funciona para ser dito. Eu acho que a poesia, aquela que eu gosto, que eu acredito, ela tem essa dimensão da voz. E aí, quase todo, do Malanga eu não fiz ainda, mas dos outros livros eu gravei poemas, do Pau do Brasil eu gravei, das Vertigens eu gravei, esses textos eu gravei todos. Tem um canal lá no YouTube, é só procurar meu nome, Wilson Alves Bezerra, tem bastante coisas. Não tem bastante coisa, mas tem alguma coisa. Wilson, deixa eu comentar uma coisa para você. Nós temos aqui ainda 5 minutos de live, então eu acho que
Vamos aproveitar esses 5 minutos, talvez para você fazer mais leituras, eu acho que todo mundo gosta de escutar o poeta ali, lendo o seu próprio texto, né? Porque muitas vezes a gente fica falando da obra, etc. E tal, e eu sinto que você talvez pense um pouco dessa forma também, mas a obra diz por si, né? A O ideia é essa, texto né? diz por si, não precisa também. Tinha um cara muito É, legal, que é o é. Virgílio Pinheira. Ele falava, se o poema precisa de explicação é porque não presta. Ô, Tiago, eu posso ler sim, mas eu tinha a impressão que no chat aí tem pergunta. Eu acho que teve gente que perguntou. Se você puder dar uma olhadinha, enquanto isso eu escolho a última coisa que eu vou ler. Tá. Eu vi aqui uma pergunta, se eu não me engano, da Márcia, perguntando, eu acho que se você vê semelhanças entre, deixa eu ver, Notas de Esquecimento e o Pau do Brasil. Então, o Nota de Esquecimento é esse primeiro que eu li a partir da nossa mesa, né? Eu acho que o Nota de Esquecimento é a possibilidade de sair da dicção do Pau do Brasil e olhar de fora e se perguntar de outro jeito. Eu acho que eles têm em comum o fato de falar de política os dois, mas eu acho que a partir daquela pergunta do Tarso na mesa sobre o amor, tem uma pergunta sobre o amor que não está presente no Pau do Brasil em momento nenhum. Então, estilisticamente não tem a ver e o tema também não tem tanto a ver, não. Tem a ver que sou o mesmo poeta, né? Tinha mais alguma? Eu vi uma outra pergunta, eu acho que até você já falou um pouco disso, tal, mas a pergunta era, em si, era se você entende que a poesia é talvez uma das melhores formas de se passar por esse momento agora. Tem uma resposta. Para mim, é a única forma possível, por isso que eu escrevo. Senão, eu fazia uma coisa rentável. Mas da pessoa que eu sou, a poesia, a literatura, a poesia para escrever, a poesia, o romance, a escrita. A escrita é meu jeito de poder lidar com uma impotência que a gente sente às vezes, né? Um imobilismo que a gente sente às vezes. Então, eu sinto que é uma forma de elaboração e é uma forma de chamar a atenção de quem escuta o que eu leio, de quem lê o que eu leio. Eu acho que a gente não pode perder a capacidade de se indignar. Então, a poesia, mas também a crítica, mas também o romance são minhas formas de estar no mundo. Eu acho que o meu lugar no mundo é fazendo isso. Eu tento fazer bem e tento que isso seja significativo para as pessoas também. Das perguntas que eu acompanho, eu acho que foram. Se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que nós temos ainda 5 ou 6 minutos. As perguntas podem aparecer. Você talvez possa fazer uma leitura nesse meio tempo. E você recentemente, acho que também respondeu uma entrevista da editora do Tal, feita pelo Vlad, né? Isso. Falava um pouco, perguntava assim, o que é poesia para você. Tá no site da editora do Tal. Eu tinha tido tanto pesadelo naquela noite. Eu respondi essa entrevista pela manhã. Eu queria ler. Eu não vou achar o que eu queria ler. Não sei o que eu leio. Vou ler uma coisa aqui. Vai. Vou ler uma coisa qualquer. Quero ler um desses de línguas misturadas, então, vai. Que é uma homenagem ao Poe e ao Ginsberg. Está aqui nesse Malang Malangas. Não as cores aceleradas nas telas, nem os altos comedores de sol, mas o frio envaidecido das tardes, o molhado triturador de ossos nas esquinas do rio Hudson, nas frestas do seu pescoço. Não as pegadas de um dinossauro árabe na virilha da Estátua da Liberdade,
mas o frio do seu corpo nu, mais erótico que raio-x do aeroporto dos Quakers. Sua orelha em chamas. Não a liberdade e sua sombra pelo alto muro do homem codorna projetadas, mas o frio que se filtra no largo beso de Domingo e Alba, pouco antes da deportação. Não a Marilyn suada, suas tetas lambuzadas de Kennedy, mas o frio de um corpo triguenho entre oceanos sepultado por um negro qualquer. Não a heroína que ferveu o gueto, colheres e testas borbulham, mas o frio que exala, numa rua de Baltimore, on the living body of Edgar Allan Poe. Não o corvo exaltado, plumagens negras e titica sobre a pele de palas, mas o grito, sempre o grito, rouco, robusto, que vem do leste da ilha. Não a dança da bunda, guantanameira entre putas na Baía dos Corpos, mas o vácuo frio da garrafa vazia de Garcia Lorca. Não a morte dos brothers Castro, bombas, charutos e guaxabeiras made in USA, mas o frio de um misto apontado ao baile dos colunistas islenhos. Não. Ginsberg andou por aqui, caçando ginger ale na côndola do supermercado, shaking hands com minha caveira inchada. Não sinto frio em seu refrigerador, nevermore. Lindo. Wilson, de fato sempre é um prazer, pelo menos para mim é um prazer muito grande te escutar sempre. Eu falo isso, você sabe, eu tenho contato com a literatura assim, diariamente, aí confesso, não falo com pesar, mas tem momentos da minha vida que até chega aquela coisa do sustentável leveza, o excesso do peso, sabe? A gente sonha com uma vida de leveza. Sempre sonhei em trabalhar apenas com poesia e que seria a minha leveza. E hoje eu estou nesse lugar que às vezes é tanta literatura que eu até sinto um certo peso. Mas não troco por nada isso, e digo que diversos poetas que eu conheço, diversos escritores que eu conheço, sempre é um prazer te ouvir, de verdade. Eu sempre te ouço com um sorriso mesmo, sincero. E eu tenho uma maior admiração por você, tá, Wilson? Eu comento isso, eu não sei se você conhece a dinâmica do Instagram, que eu acho que é a sua primeira live, não É é a isso? primeira live e eu não conheço o Instagram direito, mas me conte aí que a gente se deu tudo certo. No Instagram, essa coisa que eu tô falando, a gente só tem mais tantos minutos, não é na verdade porque é um horário, é porque o Instagram derruba a gente mesmo. Uau! Ele vai lá, chega na hora, ele dá 30 segundos e derruba. Então as lives só podem durar 1 hora. Então eu queria terminar te agradecendo, avisar que o livro Pau do Brasil, para quem quiser conhecer, está no site. E, por favor, também acessem o Wilson, busque o Wilson nas redes sociais, converse com ele, ele vai indicar seus outros livros também. Obrigado a todas e todos que participaram. E Wilson, gostaria de dizer mais alguma coisa para a gente encerrar essa live? Dar um último recadinho aí? Queria te agradecer muito, Thiago, por você ter sido o editor do Pau do Brasil, num momento muito delicado, né, da nossa história. Eu só tenho palavras de agradecimento para você. Queria agradecer por essa conversa, gostei muito, achei muito divertido. Queria agradecer as pessoas queridas que eu vi passando os nomes por aqui. E vamos fazer mais quando você quiser, quando vocês quiserem. E acessem lá. Tem coisa minha no YouTube, no Facebook. Vamos ficar em contato para a gente ficar menos solitário nesse isolamento. Um beijo grande, um abraço para todo mundo. Gente, agradeço demais. Aproveito e digo que, posteriormente, para facilitar, a gente pode conversar, Wilson, pega os links e coloca na página do Facebook da Urtal, assim todo mundo pode acessar de lá. Tá bom. E essa live depois vai estar disponível no YouTube também. Obrigado, gente. Um beijo enorme. Tchau, gente. Bom fim de semana. Fora Bolsonaro, por favor. Bolsonaro.